Vídeo, vamos falar sobre a MP936 referente às reduções de jornadas. Vamos demonstrar as configurações do módulo do ponto eletrônico no sistema CHB. Antes de iniciarmos as parametrizações, vou fazer umas breves explicações. Primeiro, as reduções vão ocorrer apenas nas jornadas e não nos salários. Vamos explicar durante o vídeo. O segundo, os funcionários mensalistas terão seus dias normais, DSR, descontos de faltas, DSR, tudo que vem de origem do ponto eletrônico, apurado em horas, e não em dias, como normalmente ocorre no sistema. Isso vai ocorrer durante todo o período de redução de jornada, mesmo que ele inicie após o dia 1º, tá? Conforme nosso exemplo, vamos explicar aqui. O primeiro passo está no cadastros, funcionários, cadastro, funcionário. Vamos acessar o funcionário, nosso funcionário de exemplo aqui. Vamos no botão trabalhista. Botão Acordo MP936. E aqui a gente tem o cadastro da redução, conforme informamos em vídeo anterior, a explicação do cadastro do acordo de benefício emergencial. Então, temos o cadastro, conforme o nosso exemplo do vídeo, o funcionário ele teve o acordo a partir do dia 15/4 de 2020 e a data fim 14/6 de 2020, e este funcionário é mensalista. Tá? E a redução dele foi de 50%. Então, durante todo o período, as competências 4, 5 e 6 de 2020, todas as horas desse funcionário, todos os dias normais, DSR, faltas, tudo será apurado em horas e não em dias, conforme apuramos normalmente para mensalistas. Tá? Vamos explicar as configurações. Outra configuração que precisa ter é essa opção Comunicado ao Governo. Essa opção ela é selecionada automaticamente quando se faz a geração do arquivo de envio para o Ministério da Economia. Correto? Então, conforme explicamos em vídeos anteriores, né, a geração do arquivo, então precisa ser feita a geração do arquivo para gravar essa opção, para que as configurações fiquem corretas. Para o funcionário horista, se mantém do mesmo jeito, apurando em horas como normalmente é. Vamos agora às configurações, seguindo exemplo de redução de 50% da jornada no módulo ponto eletrônico. Então, no módulo do ponto eletrônico, cadastros, padrões, escalas. Esse funcionário, ele trabalhava numa escala das 22 às 7h48. Então, ele trabalhava, analisar o calendário da escala, ele trabalhava 8 horas e 48 de segunda a sexta, com sábado compensado e no domingo DSR. Vamos ver? Então, ele trabalhava com 1 hora de intervalo. Então, conforme o nosso exemplo, a partir do dia 15 de abril, este funcionário ele passa a ter redução de jornada em 50%. E conforme o exemplo que fizemos, o empregador optou por reduzir diariamente ele trabalhar apenas metade das horas, que seria 4 horas e 24. Metade das 8 horas e 48. Então, vamos aos exemplos das configurações da nova escala e jornada. O primeiro passo é cadastrar a nova jornada. Então, cadastros, jornadas, conforme o nosso exemplo aqui. O funcionário inicia no mesmo horário e trabalha às 4 horas e 24, que são metade, 50% do período trabalhado normalmente. Tá? Então, criamos uma nova jornada com esse novo horário que o funcionário tem a cumprir durante o acordo de redução. Tá? O segundo passo é a gente criar a escala. Conforme exemplo, criamos essa escala, redução de 50%. O que muda na configuração da escala é essa opção, horas da escala, porque eu preciso reduzir ela em 50%. Tá? Normalmente, na escala normal, essa hora da escala era 7h20.
que são 7,20 diários, né, para 44 horas semanais, 220 horas mensais. Então, 50% dessas 7 horas e 20 são 3 horas e 40. Então, eu vou colocar aqui em horas a quantidade reduzida. Então, no caso de 50%, deu 3 horas e 40. Correto? Vou configurar a minha escala padrão com a minha jornada, né, o compensado, o DSR. Para quem é 5 por 1, né, já sabe a utilização da escala de folga variável, a configuração da escala se mantém a mesma, só cria uma jornada nova e uma escala nova. Se eu for no calendário dessa escala, em abril, está gerado o calendário com esse novo horário. Correto? Uma coisa importante, eu não posso utilizar a mesma escala que o funcionário vinha trabalhando normalmente e apenas mudar as jornadas a partir do dia que iniciou. Eu não posso por causa dessa quantidade de horas da escala, porque é esse fator que eu uso para apurar a quantidade de horas normais de DSR. Então, eu tenho que criar uma nova escala. Outra informação importante é o seguinte, no nosso exemplo, o funcionário está trabalhando metade do período, as 4 horas e 24. Porém, tem empresas que estão optando por regime de revezamento. Trabalha de segunda até quarta, até o horário do intervalo. Tem empresas que estão optando por trabalhar dia sim, dia não, os funcionários. Tem empresas que estão optando por trabalhar semana sim, semana não. Esse exemplo, vamos citar uma redução, mas as configurações seguem as mesmas. O que pode mudar é a jornada de acordo com o regime de compensação que a empresa optou na redução. Correto? Feito isso, fiz o cadastro da escala, o cadastro da jornada, o próximo passo é fazer o revezamento para o funcionário a partir do período que ele iniciou no acordo de redução. No nosso caso, exemplo, dia 15 do 4. Então, aqui no próprio ponto eletrônico, a gente tem os caminhos para fazer o revezamento. Vou mostrar diretamente no próprio módulo do ponto eletrônico. Também a gente tem. Então, o funcionário vinha trabalhando na escala 781 e, a partir do dia 15, passou a trabalhar na escala 397. Correto? Então, essa configuração tem que ser feita. Então, ele vinha trabalhando normalmente, sem o acordo de redução, até dia 14. A partir do dia 15, ele faz o revezamento para essa nova escala do acordo de redução. Como que fiz todo o tratamento do ponto eletrônico, né? Fiz o fechamento do mês, e o próximo passo é fazer a exportação dessas horas para a folha de pagamento. Então, conforme já havia orientado antes, esse funcionário é mensalista e o sistema vai exportar todas as informações do ponto eletrônico em horas e não mais em dias, apenas para os funcionários que têm acordo de redução. Correto? Então, no menu de exportações do ponto, exportações de horas para a folha de pagamento, vou fazer a exportação para a folha de pagamento. Realizada a exportação das horas para a folha de pagamento. Então, vamos lá na folha de pagamento. Verificar as informações. Então, exportou dias normais, DSR, faltas, DSR perdido, atestado médico, tudo em horas. Em horas, né? Então, todas essas informações aqui estão em horas. Tá? Então, do período de 1 até dia 14, ele vai apurar considerando as 7 horas e 20 diárias. E do período do dia 15 até o dia 30, dessa competência 4, ele vai apurar considerando as 3 horas e 40 diárias como redução.
correto? Então é aí que vai ocorrer a redução. Outro detalhe importante que ocorre, automaticamente o sistema muda o funcionário para horista no seu salário. Tá? Então, se a gente for lá no histórico de salário deste funcionário, então, se a gente for no histórico de salário desse funcionário, vamos notar aqui que dia 1/4 de 2020, automaticamente, o sistema fez a alteração do salário mensal dele de 5.236,82 para 23,8037 horário. Então, durante este período de redução, esse funcionário é considerado horista. Tá? Então, todos os cálculos dele serão apurados em horas. Automaticamente, após o último mês, conforme o nosso exemplo seria no mês 7, o sistema vai retornar esse funcionário para a mensalista com seu salário de 5.236,82. Correto? Os horistas seguem o mesmo procedimento, porém, como já são horistas, não terão alteração, as configurações de escalas e jornadas são as mesmas, né? As mesmas do mensalista, né? Eu tenho que criar uma escala e uma jornada nova, né? De acordo com a minha compensação de redução que eu vou utilizar, de acordo com o percentual que eu estou reduzindo, e fazer todo o processo também de apuração do ponto e exportação para a folha de pagamento.